pouco. Eu resolvo isso sozinho. O imaginário popular, alimentado por filmes e livros, frequentemente descreve o Velho Oeste americano como uma terra sem lei, marcada por violência desenfreada, duelos constantes e bandidos impiedosos. No entanto, essa visão exagerada e romantizada é, em grande parte, fruto da ficção e de interpretações sensacionalistas. Quando analisamos os dados estatísticos e contextos históricos, percebemos uma realidade muito diferente. O Velho Oeste era, na verdade, uma região pacífica e segura, sobretudo quando comparado a outras áreas urbanizadas dos Estados Unidos no mesmo período. Ao contrário do que se imagina, as taxas de homicídio no Velho Oeste eram notavelmente baixas. Segundo o historiador Robert Dijkstra, que estudou cidades de fronteira como Dodge City, Abilene e Tombstone, os registros criminais mostram que a média de homicídios nessas cidades ficava entre 1 e 5 por ano durante seus períodos mais movimentados. Em Dodge City, por exemplo, houve apenas 15 homicídios registrados entre 1876 e 1885. Isso é insignificante quando consideramos que essas cidades recebiam milhares de visitantes e trabalhadores temporários anualmente, incluindo vaqueiros, mineiros e comerciantes. Para fins de comparação, cidades como Nova York e Chicago, durante a mesma época, apresentavam taxas de homicídio muito mais altas. Em 1870, a taxa de homicídios em Chicago era de aproximadamente 25 por 100 mil habitantes, enquanto que em cidades do Velho Oeste, como Tombstone e Dodge City, era cerca de 1,5 por 100 mil habitantes. O maior número de homicídios que qualquer cidade do Velho Oeste já testemunhou durante um dado ano, ao longo de toda a história da colonização, foi 5. Sim, 5 homicídios em um ano. E nem todos foram por arma de fogo. Em contraste, cidades contemporâneas, como Baltimore, nos Estados Unidos, apresentam taxas de homicídio significativamente mais altas. Em 2013, essa cidade registrou uma taxa de 37,7 homicídios a cada 100 mil habitantes, totalizando 234 homicídios naquele ano. Quanto aos tradicionais duelos e tiroteios retratados nos filmes, eles eram raríssimos, e a imperfeição das armas fabricadas naquela época faria com que qualquer habilidade na rapidez dos saques fosse irrelevante. Era simplesmente improvável que você acertasse seu oponente no primeiro, no segundo ou no terceiro disparo, de modo que realmente não faria muita diferença quem sacou sua arma primeiro. A simples presença de armas funcionava como um elemento dissuasório. Criminosos em potencial sabiam que qualquer ato de violência ou roubo poderia encontrar uma resposta rápida e letal por parte da população armada. Essa percepção de risco tornava ações criminosas menos atrativas. Essa ideia de dissuasão pela força é corroborada por estudos modernos em criminologia, que mostram que a probabilidade de uma vítima estar armada pode reduzir a incidência de crimes violentos. Cidadãos armados frequentemente formavam comitês de vigilância para proteger suas cidades de criminosos e bandidos itinerantes. Esses grupos agiam como forças de segurança informais, garantindo que a ordem fosse mantida em áreas onde as autoridades eram insuficientes ou inexistentes. A posse disseminada de armas também desempenhou um papel na redução de crimes contra a propriedade, como roubo de gado e invasões de residências. Em áreas rurais e isoladas, onde as distâncias dificultavam a chegada de ajuda policial, a capacidade de se defender rapidamente era essencial. Saber que os fazendeiros ou colonos estavam armados tornava esses crimes arriscados e, portanto, menos frequentes. Ao contrário do que se vê na ficção, o armamentismo no Velho Oeste resultou em paz, não em caos. Vamos começar pelas minas de ouro em Sierra Nevada, na Califórnia. Após o ouro ser descoberto em Sutter's Mill, milhares de áreas de garimpo e mineração foram estabelecidas na região, atraindo pessoas em busca de fortuna. Em apenas 3 anos, mais de 200 mil indivíduos migraram para a Califórnia, a maioria com o objetivo de enriquecer rapidamente. Se existe uma fórmula para gerar caos, este seria um bom exemplo. Grupos de diferentes etnias e origens, praticamente sem nada a perder, armados e determinados a encontrar riquezas. Curiosamente, os campos de garimpo, por iniciativa
iniciativa própria, logo desenvolveram sistemas de regras para resolver disputas sobre posse de terras. O fato de cada pessoa estar armada com um revólver de 6 tiros criava uma distribuição relativamente equilibrada de poder, o que ajudava a conter a violência. As jornadas rumo aos campos de garimpo na Califórnia ou as novas comunidades que surgiam no estado de Oregon também foram marcadas por notável tranquilidade. Entre 1845 e 1860, cerca de 300 mil pessoas cruzaram o território americano em comboios de carroças, viajando para diversos destinos no oeste. O historiador John Philip Reed conta que o Velho Oeste era, abre aspas, um conto em que mais se compartilhava do que se discordava, uma época de adaptação e prestimosidade, e não de desavença. Longe de advogados e tribunais, o conceito de propriedade concorrente e coexistente se tornou uma força legal e não um fracasso jurídico. Promoveu a paz social e não a desarmonia interna. A trilha de Overland não era um lugar de conflitos, fecha aspas. Diversos grupos de colonizadores, assentadores e exploradores interagiam pacificamente entre si, superando desafios como climas extremos e territórios ainda desconhecidos e não mapeados. Anualmente, várias centenas de caçadores se reuniam em locais previamente definidos nas montanhas rochosas para comercializar a pele dos animais que haviam abatido. Mesmo transportando mercadorias que valiam milhares de dólares, a quantidade de roubos era irrisória. Os rancheiros nas grandes planícies enfrentavam desafios singulares. A lei da propriedade rural restringia severamente o tamanho das terras que podiam ser privatizadas. Assim, eles foram obrigados a utilizar campos abertos e não demarcados para o pasto do gado, muitas vezes longe de suas propriedades. A tragédia dos comuns é um fenômeno que pode ocorrer quando não há limitações à entrada e à exploração de um bem comum. Os rancheiros evitaram esse problema implementando excursões semestrais com o gado, nas quais eles levavam o gado para pastar nessas áreas desabitadas. Como as viagens eram longas, passavam por terrenos muito acidentados e por condições meteorológicas extremas. Eles cooperavam entre si, ajudando uns aos outros. Embora não pudessem impedir que outras pessoas usassem os campos abertos, conseguiam restringir o acesso aos seus próprios rebanhos, o que incentivava outros a procurar pastos diferentes e evitava a sobrecarga das áreas disponíveis. A invenção do arame farpado revolucionou essa dinâmica. Antes disso, cercar grandes áreas era inviável devido à escassez de madeira para construir cercas tradicionais. Com o arame farpado, era possível criar cercados com poucos materiais, e os rancheiros rapidamente adotaram essa tecnologia. Isso permitiu que estabelecessem, protegessem e reforçassem os direitos de propriedade sobre as terras utilizadas. Além disso, os agricultores e criadores de gado adotaram um sistema de direitos sobre a água inspirado nas práticas dos campos de mineração. Essa abordagem ficou conhecida como a doutrina da apropriação original, ou o primeiro a chegar, o primeiro a se apropriar. De acordo com essa regra, quem desviasse uma parte de um curso d'água para irrigar sua propriedade adquiria o direito perpétuo de usar essa quantidade de água. Esse direito era reconhecido e protegido judicialmente, garantindo segurança nas disputas. E isso também significava que, à medida que outras pessoas fossem se instalando nas vizinhanças, formando municipalidades, elas poderiam comprar esses direitos sobre o uso da água caso oferecessem um preço de compra que os fazendeiros locais considerassem satisfatório. Larry Schweikart, historiador da Universidade de Dayton, estima que durante todo o período de 1859 a 1900 houve provavelmente menos do que uma dúzia de assaltos a bancos em todo o Oeste durante a colonização. Schweikart resume, abre aspas, o histórico é surpreendentemente claro. Há mais assaltos a bancos na atual Dayton em um ano do que houve em todo o Velho Oeste em uma década ou talvez durante todo o período da colonização, fecha aspas. Concluindo, o atual Novo Oeste é muito mais repleto de conflitos do que era o Velho Oeste. O verdadeiro Oeste selvagem existe hoje, exatamente quando o Estado está no controle de tudo.